Concurso público em momento de pandemia em virtude do coronavírus Covid-19. Muitos têm me perguntado, e aqui eu vou deixar essa informação breve, sobre a questão das realizações de concursos públicos, nomeações de concursos públicos, contratações de profissionais durante essa pandemia. Ocorre que, durante as questões de calamidade pública, quando se decreta calamidade pública, urgência e necessidade em virtude de uma questão de urgência e emergência nas administrações públicas, nas gestões públicas, a lei ela diz que pode sim contratar se for por excepcional interesse público. E essa situação da questão da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, ele é uma situação realmente excepcional, na qual a Constituição Federal de 1988, ela fixa que as administrações públicas elas podem sim contratar nessas hipóteses de excepcional interesse público. Exatamente quando, por exemplo, nessa questão do Covid-19, do coronavírus, as administrações públicas, mais precisamente o pessoal da saúde, essa área da saúde esteja precisando, necessitando de profissionais urgentes para suprir uma demanda na qual esses profissionais irão suprir exatamente essas aflições, essas consultas, esses exames, essas questões particularizadas aí com o coronavírus Covid-19. Diante dessa particularidade de excepcional interesse público, essas contratações elas são válidas, elas são legais. O que ocorre é que, se for para, por exemplo, deixar de nomear os classificados em concurso público, terá que as administrações públicas, então, por questões de dotação orçamentária, de limitações de gastos, de contenção de gastos, então os gestores eles vão ter que primeiro demitir os contratados. Aqueles contratados que, por exemplo, não são na área de saúde, demitir primeiro aqueles profissionais que não são operalizantes, operacionais com relação àquele cargo, àquela função que exige a necessidade de emergência. Então, as administrações públicas elas têm que seguir esse norte. Se for para nomear, que se nomeie. Se não for para nomear por conta da contenção de custos, contenção de gastos, então que se demitam os contratados e os cargos comissionados. Lembrando que pode sim contratar, desde que seja por excepcional interesse público, como dito antes. Agora, se justificar que existe aí a demissão de contratados, a demissão, a exoneração de cargos comissionados, a administração está agindo certo. Se ela tiver aí, então, com aquela questão de nomear, deixar de nomear os classificados no concurso por conta dessa pandemia e porque existe contenção de gastos, então ela tem que fazer demitir os contratados, exonerar os cargos comissionados. Excetuando-se, claro, como já foi dito, esses casos em que existe a extrema necessidade de contratação por excepcional interesse público, como são os profissionais da saúde, em virtude dessa questão do coronavírus Covid-19, dessa pandemia nas quais estamos nos submetendo.